Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Sou Peri Andrade e esse é o Primeiras Impressões de Down FM, o novo disco The Weeknd, quinto disco de inéditas e... Que isso? Caraca, olha, a gente vai esperando que o disco vai ser bom, pelo fato de ser o The Weeknd, né? Pelo fato de ter vindo depois do After Hours, por você ver que eu falei até no programa de ontem, pelas apresentações que ele tem feito, como que ele tem realmente se mostrado disposto a fazer uma música foda. Foda, que você ouve e fala assim, mano, isso é foda pra caralho. Isso é estiloso, isso é pranchado, isso é dançante pra caraca do nível, assim. Mas eu acho que, mano, nada me preparou porque eu acho que eu vi na totalidade aqui desse álbum, assim. Eu fiquei muito embasbacado com esse disco. Assim, mas é muito. Eu acho que até que, por enquanto, eu vou falar isso agora, mas não leve como se fosse, tipo, uma opinião final, tá? Mas me parece que a gente tá diante do grande disco do The Weeknd. Tipo, eu sinto aqui o cara no auge. E eu sinto aqui um disco impecável. Sabe? Eu acho que a primeira coisa que eu posso falar, inclusive, pra sentir essa coisa de um disco impecável, não é só a qualidade das músicas, mas se a gente, no After Hours, já via ali um cara fazendo um disco extremamente conceitual, tanto visualmente quanto sonoramente, né, em coisas temáticas também, aqui parece que ele vai realmente muito mais a fundo. Essa ideia de querer fazer o FM do título, de fazer como se fosse... Cara, eu acho que se não for mais, é tipo, tá no top dos que eu já ouvi na minha vida. Um disco com uma vibe que você ouve ele e ele literalmente é uma rádio dessas de madrugada, sabe? Que parece que você liga, tipo, indo da casa de alguém, sabe? Pegando uma estrada, sacou? Andando à noite de carro, basicamente. Ou em casa de bobeira. Eu lembro muito da minha, eu sempre cito isso em muitos programas aqui. E aqui foi imensamente como citi isso. Principalmente em algumas coisas das primeiras músicas e em ligações que ele faz mais pra frente, né? Cara, quando eu vi antigamente a Transamérica, a Jovem Pan, a Mix de madrugada e tinha esses programas de música eletrônica, a sensação é disso, desse tipo de programa, desse tipo de programação, com ao mesmo tempo músicas Antena 1, músicas Sul-América Paradiso. Só que a diferença é que esse tipo de música, ele não faz som moodzinho, gostosinho, delícia, sensuation, sabe? Amorzinho, calminho. Do começo ao final, esse disco ele tem muita pegada, ele tem muita pressão no som. Assim, as batidas são muito intensas, muito vívidas e você tem a sensação do começo ao final de que o disco não para. E talvez por isso é a grande sacada e sentimento de uma rádio FM. Porque as músicas o disco do Tyler, por exemplo, o Call Me If You Get Lost tem isso, o Igor tem isso, inclusive o Tyler tá aqui no disco, eu já vou comentar um pouco da participação dele. Você tem músicas que não exatamente elas começam na faixa que dá o título delas, elas às vezes estão começando antes, ou às vezes elas são só um recorte, porque parece que você tá realmente sintonizando e vendo a programação. Tem hora no disco que parece que você tá ouvindo aquelas propagandas de antigamente. Me lembrou muito aqueles... tipo, sei lá, acho que o Príncipe Nova York, que tem aquela... Acho que é o Soul Glow, eu acho que é isso, né? Do cara lá do cabelo, lá do... Acho que é shampoo, um negócio assim que é muito engraçado lá, que é do cara que era o noivo da menina lá. Me lembra muito isso em algum momento, o jeito que é feita a narração disso, a musiquinha que tem no fundo, porque realmente tem várias horas que pra poder comentar coisas. Inclusive, eu cheguei bem perto de acertar uma das coisas, mas eu não fui no óbvio. Que fazia sentido com esse título FM. O Jim Carrey, ele não é um narrador, ele é um locutor. E funciona muito bem essa vibe dele, assim, porque, cara, ele é um cara que ele sabe manipular a voz de um jeito muito foda. E ele consegue dar uma coisa mais robusta, sabe? Ele tem uma pegada, ele tem uma dicção magnética ali que vai te colocando, e parece que você tá vendo um show de Truman, sabe? Aquela coisa meio tétrica, mas ao mesmo tempo não é o personagem dele, show do Truman. Parece que é as pessoas que estão narrando a vida do show do Truman. Tem uma coisa meio estranha, meio ficção científica no jeito que ele faz essa narração aqui nessa rádio. É muito foda isso.
E aí você vai permeando ele em várias faixas do trabalho. Vai acontecendo isso. Inclusive, eu quero citar uma coisa sobre essa questão de manipulação de voz. A voz do The Weeknd aqui e por isso que eu acho, inclusive, que ele tá muito no auge, assim. Não é só nas ideias das músicas. Na interpretação também. Cara, a voz dele tá sublime aqui. Ele faz uma coisa com a voz em vários momentos das faixas que, em vez de simplesmente ir pro agudo, e que ele vai em alguns momentos, e que é espetacular, espetacular. Cara, ele chega a aparecer em alguns momentos diva pop, Michael Jackson como, assim, como no auge do que ele já chegou a aparecer, Bruno Mars e outras coisas assim. Tá? Dá pra citar mais, eu vou citar mais quando eu fizer o reagindo especificamente. Mas ele tem uma coisa que ele faz, que é de uma voz meio que pra dentro, assim. Tem na Gasoline, tem na How Do I Make You Love Me e outras músicas ao longo do disco, assim, que você... Cara, isso que ele faz, ele dá uma sensação de remix ou de música dessas que tinha na madrugada, dessas de DJ, né? Que realmente parece que é uma voz preparada pra pista de dança, sabe? É muito louco isso. É muito, cara, e é muito... A voz fica incrível dele fazendo isso. Inclusive disso que eu quero dizer, negócio de remix. Eu não lembro de acontecer isso em algum disco. E se vocês lembrarem, por favor, comentem aqui embaixo. A música single, uma música já previamente lançada, ela entrar no disco basicamente como uma versão remix. E aos poucos você vai vendo a versão normal dela tomando forma, que é a Take My Breath. Cara, isso é inacreditável. Eu fiquei chocado com isso. Chocado. Mas eu acho que mais chocado que eu fiquei com isso foi ele simplesmente ter... Ele usa e abusa de tantos gêneros nesse disco. E tantos gêneros que eu digo assim, ele vai coisas dos anos 70, coisas dos anos 80, coisas dos anos 90, coisas dos anos 2000. Tudo possível pra música dançante, pra poder, sabe... E dançante de formas que você não espera em alguns momentos, tá ligado? Ele traz aqui um sample de um clássico do City Pop em Out of Time. Gente, escutem. Vá no Genius e procure a música referente e vá ouvir. Eu acho que a partir dessa música, inclusive, o The Weeknd vai fazer com que o City Pop estoure em muitos lugares e as pessoas comecem a utilizar e aí fudeu, vai ser uma máquina. Inacreditável. Cara, porque é um negócio que é extremamente ainda, né, meio que nichado da internet. Tem algumas cantoras, alguns cantores que fazem isso, mas ainda assim, ninguém no grau, no nível do tamanho do The Weeknd. Então isso é inacreditável, é muito foda. Mas pra ver como que o cara tá muito antenado com as coisas. E, inclusive nessa questão de sonoridade, assim, e voltando a uma coisa que eu acabei não falando, eu me empolguei aqui. Mas quando eu disse, inclusive, dessa questão remix ali, Take My Breath, e de ser uma coisa de DJ e tal, a primeira sequência de músicas ali, as músicas elas vão embrenhando e adentrando uma nas outras, e elas vão se transformando. Esse disco, inclusive, também talvez seja uma das coisas, cara, mais Daft Punk que eu acho que alguém já fez depois do Daft Punk recentemente, assim. Não é só porque eu acho que ele trabalhou com o Daft Punk, até porque as músicas, eu amo as músicas Starboy e I Feel the Caminho, né, do disco lá, que tem a produção do Daft Punk lá. Aqui eu sinto a pegada do Homework com o Human After All em alguns momentos, assim. E isso muito se deve ao Netrix Point Never. Jesus amado, cara. Esse cara, assim, ele provavelmente é um dos melhores produtores e entendedores de música eletrônica, assim, que tem hoje em dia, assim. A sensibilidade dele pra misturar pop com algo meio difuso, eu vou falar sonhador, mas é quase... É um sonhador meio David Lynch, que eu já citei outras vezes aqui, até do próprio After Hours e tal, mas com essa pegada glitterizada, esfumaçada dos anos 80, e aqui abrangendo inclusive pra outros estilos, outras épocas. Cara, assim, é muita coisa que acontece nesse disco. As participações são especiais demais, assim, são muito bem colocadas. Já disse o como que é foda, bem feita do Jim Carrey, mas tipo, a do Quincy Jones, incrível. Parece que eu tô vendo uma música no auge dele produzindo as coisas. O do Tyler, você vê ali uma música de amorzinho bizarra pra caramba, do jeito que... Bizarra que eu digo de boa, de cacete. Falaca, meu Deus do céu. Talvez seja uma das mais que o Tyler fez, assim. E o Lil Wayne, basicamente, o lirismo dele, a dinâmica... eu acho que a fluência dele numa forma que a gente talvez nunca tinha visto, assim. Eu não lembro de ver uma música nesse estilo de Wayne cantando e ficou muito acertada, porque esse é o tipo de coisa também, de você imaginar como o cara pode ficar mais legal a voz do cara em outros aspectos. Gente, então, só minha empolgação, minha fritação, eu realmente, pensando muito friamente, eu preciso
dá um tempo pra poder falar, cara, não sei se não apenas é o melhor disco do Weeknd, mas o melhor que eu ouvi dele, assim. Isso talvez pra mim, sabe, eu tenho que depois dar um respiro e voltar aqui e falar com vocês sobre isso. Definitivamente é um dos melhores discos do ano. A gente começou o ano, a primeira semana do ano, eu não posso não falar, esse disco é absurdo, esse disco é insano em vários momentos, esse disco é descomunal, esse disco é o The Weeknd mostrando que, bicho, se ele vier pro Brasil, cara, onde ele for tocar, sério, para pra ver esse show, paga e vai ver esse show, porque isso vai ser fora de série, assim. Tá, cambada, se vocês curtiram esse vídeo, compartilha, comenta, dá likezinho, bota a sinetinha, esse bagulho todo, me segue aqui em rede social e fica de olho aí. Vou tentar o mais rápido possível botar o reagindo, tá bom? Porque, bicho do céu, quero comentar com vocês faixa a faixa, destrinchando as coisas, vocês sabem que vai ter no reagindo, tá? Até a próxima, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!